Hoje eu vou fazer mais um vídeo com a minha mãe. Para quem que tá começando pelos vídeos de hoje, essa daqui é a Janete, minha mãe, digníssima, maravilhosa, musa inspiradora. E o vídeo de hoje tem um assunto, como eu posso dizer? Acho que não acredito que seja polêmico, mas eu acredito que seja um assunto que permeia por muitos casamentos. E aí eu não vou dar mais voltas, já vou fazer as perguntas aqui para ela. Mãe, durante o seu casamento, que foram quantos anos, mãe? 33. 33 anos, que eu falando assim, durante o casamento, porque hoje ela é viúva, gente. 33 anos. Isso. Você teve motivo para separar? Que você considera ser motivo para separar? Sim, vários. Você pode falar alguns para a gente assim? Você falou vários. Uhum. Bom, quando fala de casamento, eu sempre falo que casamento a gente não faz estágio para casar. É igual ser pai e mãe, a gente não faz estágio. E quando casa tem muitos desafios, muitos ajustes a fazer. E tanto o homem quanto a mulher, né, erramos muito. No meu caso, né, tanto eu quanto o meu esposo erramos muito, né? Claro que erros diferentes um do outro. E em muitos desses erros, eu pensei muito em separar, muitas vezes. E não separei porque eu era muito medrosa, insegura, e não tive coragem de separar, achava muito difícil criar as filhas distante do esposo e achava isso muito importante, né? Então, mas muitas vezes eu tive, como eu falei, nós dois erramos, erros diferentes, erros que deu realmente motivo para separar. E era bem engraçado porque quem quis separar em várias situações fui eu. Meu esposo, apesar dos erros, ele nunca quis separar. Toda vez que falava de uma separação, ele lutava por isso, tá? Para não separar. Mas aí chegou um momento que, bom, você me perguntou se teve algum motivo, né? E no nosso caso, o maior motivo que eu tive para separação foi traição, né? Então foi o motivo, né, principal para separação, porque ele tinha muitas qualidades, com certeza, né? Mas também tinha os erros, como eu disse, que eu também tinha minhas qualidades, eu também tinha os erros. Então foi o motivo principal da separação, né, de ter separação e várias vezes. Bom, mas chegou um momento que eu resolvi a separar, né? Teve um momento que eu criei coragem, falei, não, chegou o momento, e eu estava nesse processo. O que você acredita que fez assim você... Ai, chegou esse momento. O que mudou para chegar esse momento? Bom, eu achei que eu não dava conta mais de viver aquela situação, né? Então que, por pior que fosse, seria melhor a separação, né? Então foi esse o momento que eu achei na época. Só que nesse momento teve um fato importantíssimo. A gente preparando já os papéis para separar e ele na luta para não separar e socorrer, pedia ajuda para todo lado. Mas nesse momento eu conheci Jesus. E aí muitas pessoas falam assim, mas só nesse momento você conheceu Jesus? Eu falo assim, antes eu era religiosa. Era tipo Jó, que na hora que fala lá na Bíblia, que ele fala assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, eu conheci Jesus. E quando eu tive esse encontro com Jesus, eu queria conhecer Ele mais. E todo relacionamento para conhecer, você não tem que relacionar, você não tem que conversar, você tem isso. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ler Bíblia. E cada vez que eu lia a Bíblia, eu ficava apaixonada com Jesus, com os ensinamentos dele. E também eu percebi o quanto eu era errada, o quanto que eu errava, sabe? E eu queria mudar e pedir ajuda para Jesus, né? E aí a minha mudança, a minha alegria foi tão grande conhecer Jesus que acabou aquela Janete medrosa, sabe? E aquilo incomodava o meu esposo. Ele ficava, gente, mas que alegria é essa? Que mudança é essa? E se antes
eu era considerada, né, talvez por uma boa esposa, eu melhorei muito mais. Porque conhecendo Jesus, eu falei, Jesus, eu não quero um casamento de fachada, de mentira, né, de enganação. E eu sei que o Senhor é poderoso e o Senhor faz o que é impossível, né? Eu não consigo, eu tentei esses anos todos, né, achando que eu conseguia com o meu jeitinho, com as minhas habilidades, que a gente sempre acha que tem. Eu falei, eu não consegui nada disso, mas eu sei que é o Senhor que faz o impossível. E aí, nesse processo, com um ano, depois desse encontro com Jesus, um ano e pouquinho, meu esposo adoeceu. E ele ficou em coma, né? Fez uma cirurgia e ficou em coma. E naquela época, os médicos falaram assim, que provavelmente não teria jeito. Não dava esperança pra gente. Naquele tempo eu fiz uma oração e eu falei para Deus assim, Deus, mas agora que eu estou aprendendo que casamento é bênção, porque antes eu não achava isso. Eu sou bem assim, eu falo para Deus do jeito coração aberto, sinceridade. Se meu esposo morrer agora, como que eu vou saber que casamento é bênção? Como que as minhas filhas vão ver que casamento é bênção? Só o Senhor pode mudar esse quadro. E meu esposo saiu do coma. Todo mundo falava, né, que ele não tinha chance, lembra? Que não tinha chance. Os médicos falavam... E apesar de mesmo ele saindo desse coma, os médicos, a medicina sempre não entendia por que ele estava vivo. Ele viveu quase 15 anos. Eu lembro que os médicos falaram que ele ia viver no máximo 3, não era? 3 anos, e que a gente ia viver só no hospital e essa coisa toda. Mas Deus nos deu a graça de ver o que Deus faz nas nossas vidas quando nós deixamos, né? Então eu tive o privilégio, a oportunidade de viver um casamento diferente. Teve desafios, teve dificuldade nesse tempo, teve muitos, como eu já disse em outros vídeos, que nós somos falhos, né? Eu errava, ele errava, mas a gente reconhecia, pedia perdão. E o mais interessante disso tudo é que o meu esposo, muito mais do que eu, quando ele via uma dificuldade de um casal que estava num momento de separação, ele ficava louco, ele ia atrás, porque ele queria reconciliação. Então ele fez isso muito mais do que eu. Então hoje eu só louvo a Deus, sabe? Por esse privilégio, por essa oportunidade que ele nos deu de consertar, e agradeço pelo crescimento que teve nisso tudo, porque eu só sou a mulher que eu sou hoje por causa de todo esse aprendizado. Todo aprendizado tem dificuldades, todo aprendizado gera dores, né? Sabe uma coisa que as pessoas me perguntam muito? As pessoas me perguntam muito na caixinha de pergunta que eu coloco ali no Instagram. Muitas vezes elas falam assim que foram traídas, acabaram de descobrir uma traição, que elas decidiram por perdoar e continuar naquele relacionamento, naquele casamento, mas elas falam assim, eu não sei o que fazer para esquecer, para parar de doer. O que você acha que você fez assim, que você decidiu seguir em frente com ele, você decidiu que você ia lutar pela sua família, que ia lutar por aquele casamento, mas como seguir em frente sem a todo momento ficar olhando para aquele erro? Eu lembro que quando eu conheci Jesus, e parece que todo lado que eu ia, toda vez que eu ia na igreja, toda vez que eu ouvia uma mensagem, falava sobre o amor. E aí eu falava assim para Deus, né, naquele início assim, falar, aí já é querer demais, né? Porque aí eu reconhecia que eu tinha falado que tinha perdoado, mas eu não tinha perdoado. Eu vivi aqueles anos ali junto porque achava que era o melhor viver casada, mas na realidade não tinha tido perdão verdadeiro. E perdoar não é fácil, realmente é muito difícil, e nós por nós mesmos também não conseguimos fazer isso. Então, quando eu entendi que o melhor é obedecer a Deus, porque nós temos principalmente depois de uma traição, você tem o direito, né, de separar se você quiser por isso, né, de perdoar e separar, porque eu costumo falar que deixar de perdoar é falta de sabedoria, porque quem não perdoa vive sofrendo a vida inteira e nem vai ter o perdão de Deus, porque nós somos pecadores, erramos todos os dias. A Bíblia fala, né, que se a gente quiser ser perdoada, a gente tem que perdoar. Não é?
Então, o perdão é uma decisão e nós precisamos de pedir a Deus. Então, o que eu fiz naquele momento foi o seguinte, eu falei, Deus, de mim mesmo eu não consigo, eu fico lembrando disso tudo e eu não consigo, mas eu quero obedecer ao Senhor, fazer aquilo que o Senhor manda a gente fazer. Então, me ajuda a perdoar, mas enche o meu coração de amor por Ele, de uma maneira tal, porque a minha preocupação, e geralmente a preocupação da gente assim, e se eu perdoar e fizer de novo, e acontecer de novo? Era essa a minha preocupação, né? Então eu falei para Deus, mas se acontecer de novo, o Senhor me fortalece de novo, quem faz isso é o Senhor, quem me fez foi o Senhor, quem me sustenta, quem cuida de mim é o Senhor, então o Senhor faz. A partir daí, eu consegui, eu não me esqueci, né? Porque eu tenho memória, graças a Deus por isso. Né? Então eu não esqueci, mas nada disso me faz sofrer mais. Né? Desde aquela época já não fazia sofrer, né? Não é agora porque eu estou viúva que eu esqueci, não, né? Então eu já vivi um casamento sem estar machucada por isso aí. É só Deus, né? Que faz isso. E Ele me deu um amor pelo meu esposo tão grande que às vezes eu estava ali na cozinha preparando o almoço e ele lá no computador jogando, que ele gostava de jogar paciência, e de repente vinha um desejo no meu coração de chegar ali e dar um abraço e de falar o quanto ele era importante, sabe? O quanto ele foi importante na minha vida, na nossa família. E às vezes ele olhava para mim e falava assim, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso, né? Então, às vezes ele pensava e falava assim, gente, eu tenho até vergonha, né? Ele falava dessa maneira, daquilo que você está fazendo, mas quem faz isso na gente é só Jesus. Nenhum de nós fazemos. Eu não fiz nada disso porque eu sou boazinha. Eu não perdoei porque eu sou boazinha. Nada disso porque é boazinha. Só Jesus que faz isso na nossa vida. Se não for, o nosso coração é mau e pecador. Nós pensamos em nós mesmos, né? Então é só Ele que muda. E o interessante disso tudo, que quando eu conheci Jesus, a mudança começou foi em mim. Né? Porque é natural a gente querer que o outro muda. É porque a gente acha que tá tudo bem, que eu sou certa, que eu estou fazendo isso, porque fulano fez isso. Eu sou no mínimo melhor do que o outro. Então é ele que está precisando mudar primeiro. Então, e uma coisa que eu aprendo disso tudo é que nós temos o poder, nós não transformamos ninguém. Mas com as nossas atitudes, com a nossa maneira de viver, nós podemos influenciar a mudança do outro, né? Isso não só no relacionamento, mas na vida, no relacionamento com os filhos e com as outras pessoas em geral, né? Então, o erro do outro não justifica o nosso. Então, o que nós temos que aprender sempre, o que eu quero para mim? O que eu quero da minha vida? Eu quero ser uma pessoa melhor? Eu quero ser uma pessoa mais parecida com Jesus? Eu quero, quando nós fazemos isso, né, com a ajuda dele, porque de nós mesmos nós fazemos, automaticamente nós vamos influenciar outros, vamos melhorar o casamento, vamos melhorar, né? Eu costumo, você falando de casamento, e a gente sabe que muitas pessoas, com certeza, estão vivendo uma situação difícil. É uma coisa que a gente ouve tanto, né? Tanto de quantas pessoas que não acreditam no casamento, né? Quantas pessoas que aconselham outra a não casar, não é verdade? A gente ouve isso muito. Mas para Deus não tem nada impossível. Eu costumo sempre pensar assim, quando eu olho, eu acredito que todo mundo já ouviu aquela história de Lázaro, né? Na Bíblia, da ressurreição de Lázaro. Jesus amava Lázaro e Lázaro adoeceu, né? Não só adoeceu, como morreu, como teve mau cheiro, né? Essa foi a situação de Lázaro. E talvez, mas Lázaro ressuscitou. Por quê? Quem fez isso foi Jesus. Talvez o seu casamento esteja assim, né? Talvez morreu, né? Apodreceu, né? Tá com mau cheiro, insuportável, né? Mas nós temos aquele que faz o impossível, porque nós só fazemos aquilo que é possível, né? Então dependa de Jesus. Mas para isso nós temos que ter a decisão de obedecer aquilo que ele faz. E isso exige sacrifício.
Sabe o que eu lembrei disso aí, de você falando? É que às vezes a gente pensa assim, que só porque eu sigo Jesus, todas as coisas no meu casamento serão fáceis. Não. Ou na minha vida serão fáceis. Não é. Mas não tem essa promessa na Bíblia. Na verdade, na Bíblia fala assim, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é por isso que a gente precisa confiar nele. Porque quem venceu foi ele, não é a gente? A gente sem ele não vence nada. Não vence nada. E, então, além disso, na Bíblia ainda fala, né? Cabe a cada dia o seu próprio mal. Então tem lá a promessa de que vão ter dias desafiadores, mas tem também a certeza de que a gente não precisa passar por isso sozinho. verdade. E muitas vezes nós focamos tanto nas dificuldades que nós esquecemos daquilo que Jesus faz, né? Daquilo que ele olha. Eu lembro de quando a gente olha na Bíblia que os discípulos estavam num barco e Jesus tinha ficado do outro lado da margem, né? E depois Jesus veio sobre as águas. E quando os discípulos viram Jesus vindo, e eu olho aquela passagem, acho graça quando fala assim, os discípulos de Jesus também tinham medo de fantasma, né? Porque quando eles viram, eles tiveram medo de fantasma e tal. Mas aí Pedro, que era mais ousado, olhou assim direitinho e falou assim, Jesus, se for o Senhor mesmo, me manda andar, né, sobre as águas. Enquanto ele acreditou, Jesus falou, então venha. Enquanto ele olhou para Jesus, ele andou. Mas de repente ele teve medo e afundou, né? Então esse é o nosso erro. Para onde a gente está olhando? Para onde está olhando, né? Porque quando nós olhamos para Jesus, apesar das dificuldades, mas nós vencemos, né? Mas sabe o que eu lembrei disso agora também? Ainda sobre traição, sobre a decisão de continuar na relação, é que muitas pessoas às vezes falam comigo assim, poxa André, eu decidi permanecer no meu casamento após a traição, mas minha família não apoia, mas meus amigos não apoiam, falam que eu sou uma boba, sou muito boba de continuar. E nessa hora eu lembrei, quando você falou aí dessa passagem, eu lembrei disso, que é a gente olhando para o lado e não olhando para Jesus, né? Que às vezes no nosso coração a gente quer, mas a gente fica tentando agradar, tentando justificar, tentando convencer. E, às vezes, tentando convencer pessoas que nem acreditam no mesmo que a gente acredita. E eu entendo que para essas pessoas, muitas vezes a sua decisão de perdoar e permanecer na relação é loucura. Porque elas não acreditam no que você acredita. Mas você tem que pensar assim, é o meu casamento, é a minha escolha, é a minha aliança. E eu preciso decidir com base no que eu acredito. Não é verdade? Para quem que a gente está olhando, né? Para quem que eu estou olhando? Eu lembrei também de a gente falando sobre perdoar e esquecer. Um dia eu ouvi uma metáfora, uma explicação que eu achei muito assim, nossa, que fez todo sentido. Que fala que é como se fosse um machucado, a traição. E que aquele machucado, ele quando ele machuca, dói. Verdade. E se todo dia a gente ficar lembrando, ele não cicatriza. Porque se todo dia a gente ficar assim, mas você fez isso na primeira oportunidade, mas você fez aquilo, mas você é assim. Você lembra o que você fez comigo? É como se a gente ficasse todo dia botando o dedo naquela ferida. E quando a gente faz isso, ela não cicatriza. Aí ela permanece lá. Mas, se a gente der tempo, ela vai fechar. Ela vai curar. Com certeza. Mas a gente vai esquecer? Não. Para sempre a gente vai olhar e vai ter uma cicatriz. Mas você vai pegar naquela cicatriz depois de um tempo e não dói mais. Não dói. E eu acredito que é isso. Você vai ver, tá lá. Faz parte da história de vocês. Mas não quer dizer que vai continuar doendo assim para sempre. Vai levar tempo para cicatrizar. Tudo leva tempo. Leva tempo. Pense. Leva esforço, leva dedicação. Quando às vezes eu estou falando disso aqui, fica parecendo que as coisas acontecem de um dia para o outro. Não é verdade. Isso tudo gasta tempo, gasta esforço, né? Tem dias sofridos, tem dias que a gente tá pior, tem dias que tá melhor, mas passa. Depende de Jesus, né? Depende dele. E daquilo que você quer, né? Às vezes a gente vê pessoas, né, já aí no resto da vida delas, aquelas pessoas que reclamam de tudo, infeliz com tudo, geralmente
são pessoas que reclamam do casamento, que olha para outra e reclama, é porque não teve isso, esse tratamento, esse arrependimento, ficou guardando, né, tudo ali que aconteceu e vive isso o resto da vida. Viveu junto, às vezes, muitas vezes viveram juntos, mas, né, infeliz, sem perdoar. Né? Como eu disse, é falta de sabedoria que não perdoa, só sofre, só fica... eu costumo dizer que quem não perdoa, ele levanta com o inimigo, ele almoça com o inimigo, ele dorme com o inimigo, porque lembra dele o tempo inteiro, não é verdade? Então não é muito melhor deixar o passado e andar? E de novo, como é que faz isso? Pedindo para Deus. Isso. Pedindo para Deus. Porque as coisas que são impossíveis para a gente são possíveis para Deus. Verdade. Deus é bom em todo o tempo e tem o maior prazer de falar com a gente, de ouvir as nossas queixas, né, os nossos pedidos e de nos ajudar. Ele é a melhor pessoa, é o nosso melhor amigo, né, é nele que nós podemos confiar. Às vezes nós gastamos tanto tempo com outras coisas, né, que não vai nos levar a nada. E não separamos um tempo para ler a palavra, para orar, para falar com Ele, falar da nossa situação. Às vezes falamos das nossas dificuldades para várias pessoas, até desconhecido, e que não resolve nada, não é? E deixamos de falar para quem pode nos ajudar. Jesus é bom, né? E é Ele que cuida da nossa família. É só Ele que nos protege, que nos faz permanecer uma família unida. É só Jesus. Obrigada, mãe, por compartilhar isso com a gente. Eu sei que muitas vezes é um assunto que não é todo mundo que quer abrir, mas eu acredito que é um assunto que a gente pode ensinar, né? Sobre isso. Realmente eu não tenho problema de falar sobre isso, porque eu falo que em tudo isso eu teve aprendizado, né? E assim, ao falar, né, inclusive quando você me falou para gravar esse vídeo, que não é uma coisa que eu costumo fazer, então o meu pedido para Deus foi assim: Senhor, traz à minha memória tudo assim que eu preciso de falar nesse vídeo, e que o Senhor mesmo prepara as pessoas que precisam ouvir, né? E que tudo isso seja para a glória do nome do Senhor, que haja edificação, que haja mudança na vida das pessoas, né? Que decisões possam ser tomadas a partir desse dia, de saber que é o Senhor que nos ajuda, que nos ensina, que nos fortalece, né? Então, eu falo que conhecer Jesus nos faz a ser pessoas corajosas, animadas, que têm esperança, que sabe que não é o fim de nada, né? Que isso não acabou, que tem coisa melhor, e olhar para Ele. Olhar para Ele traz muitas respostas. Eu espero que esse vídeo seja aquela resposta que você estava procurando, que seja de verdade a cura muitas vezes que você está buscando. E se você conhece alguém que de alguma forma você acredita que esse vídeo possa ser bênção para essa pessoa, que você possa marcar essa pessoa aqui, ou você possa enviar ele para essa pessoa, mas não deixe que, sabendo que alguém pode ser abençoado com esse vídeo, ele não encontre essa mensagem. Conto com você, hein? Até breve.